Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que chegou para mais um vídeo aqui no canal. Podridão de Caldex, podridão de raiz, podridão na rosa do deserto. É por causa da água? É porque eu rego? É porque está tomando chuva? Qual que é o motivo? No vídeo de hoje eu vou te explicar e você vai entender de uma vez por todas o que faz a sua rosa do deserto ter qualquer tipo de podridão. Seja aquela podridão de galhos, aquela podridão de raiz, aquela podridão que começa de baixo para cima ou de cima para baixo. Você vai entender tudo isso, inclusive no final, como bônus, eu vou te ensinar como resolver a maior parte dessa podridão que acontece com a sua rosa do deserto. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. 3 vezes por semana eu venho aqui compartilhar conhecimentos técnicos e científicos para ajudar você a ter sempre rosas do deserto bonitas, saudáveis e com potencial para florescer o ano inteiro. Se você não me conhecia ainda, se você é novo no canal, vai ali embaixo ali no botão inscrever, se inscreva, ative as notificações, porque assim sempre que eu postar vídeo você vai saber que tem vídeo novo e isso vai te ajudar a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas. Aproveita para você compartilhar com seus amigos, suas amigas, as pessoas que têm rosa do deserto e estão sofrendo com podridão sem saber como resolver. Já nem dão água mais para a coitada e agora ela está apodrecendo de sede. Pois é, siga a gente aí, compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, passa para os seus amigos, deixa um comentário embaixo, porque o seu comentário vai me ajudar a fazer os próximos vídeos. E antes de ir para o conteúdo já está aqui prontinho aqui comigo, hoje eu estou meio assim a campo para falar desse conteúdo. Antes disso eu vou falar para você do nosso novo canal, que é o canal Cido e Norma Plantas, onde a gente está falando de muitas plantas, inclusive essa aqui vai ser assunto de um dos próximos vídeos, o pé de mirra, é um dos presentes que Jesus ganhou quando estava na manjedoura, foi ouro, incenso e mirra, e esse aqui é um pé de mirra, que dá para fazer essa essência maravilhosa. O link para você conhecer o nosso canal, inclusive essa semana eu postei um vídeo que ensina a fazer um remédio que alivia na hora dores de artrite, artrose, tendinite, fibromialgia, todas essas dores crônicas, reumatismo, tudo isso, o link está lá embaixo, é o primeiro link da descrição e o link do comentário fixado. Bom, vamos lá então. Eu vou falar para você logo para começar esse vídeo algo que muita gente não gosta de ouvir, mas a podridão de rosa do deserto está mais relacionada ao substrato do que a água. É isso mesmo. Se você cansou de ouvir as pessoas dizendo que você coloca água demais, que se a rosa do deserto tomar chuva apodrece, que se ficar regando uma vez por semana apodrece, que tem que ter cuidado com a água, então preste atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a resolver o problema. Sabe por quê? Porque falaram para você que se tomasse chuva apodrecia, você tirou da chuva e apodreceu. Falaram para você que se regasse menos ela não apodrecia e continua apodrecendo. Você tem problema com podridão, aí de vez em quando aparece uma podre, ou também às vezes você tem várias rosas que estão apodrecendo na sua casa e algumas delas nem tomam chuva. Pois é, então fique ligada nesse vídeo que eu vou explicar por que isso acontece, como que acontece e o que você deve fazer para evitar que isso aconteça. Gente, a podridão está relacionada à água no vaso? Sim, quando o vaso fica encharcado, fica num lugar onde tem muita água, a água não escoa, então ele fica cheio de água, está relacionado a esse tipo de água. Mas a água não apodrece a sua rosa do deserto. O que apodrece são algumas bactérias que se aproveitam desse ambiente encharcado, muito úmido, e aí elas se desenvolvem, elas proliferam, elas aumentam muito e acabam apodrecendo a sua rosa do deserto. Primeiro de tudo, eu vou te falar ainda, fora essas bactérias, fora esses fungos, alguns motivos que fazem a sua rosa do deserto apodrecer. Como você está vendo na imagem, o primeiro motivo é excesso de adubação. Sabe quando você coloca adubo demais na sua rosa do deserto, um monte de coisa, fulano falou, fulano ciclano, Bertano falou e você vai colocando? Pois é, esse tipo de adubação com excesso e principalmente aqueles que têm muito nitrogênio acabam sim corroendo as raízes e fazendo com que entre umidade e isso às vezes até cozinhando as raízes, isso faz com que haja podridão de Caldex em um nível muito avançado, você vai perder muitas rosas. Ó, tá passando trator lá na rua, finalzinho de expediente, vai passar muito carro durante o expediente, mas é ambiente urbano, então você vai escutando o barulho lá e prestando atenção no vídeo aqui, tá bom? O segundo motivo é o uso de misturas malucas, aquelas misturas que o pessoal manda bater beterraba, couve-flor, semente de abóbora, quiabo, pepino, unha de bruxa, unha de gato, essas coisas tudo.
Isso é danado para apodrecer rosa. Não apodrece no momento, mas como é um material fresco ainda in natura, o tempo vai passando e isso começa a se decompor. E, entre aspas, começa a apodrecer lá no seu vaso e daqui a pouco começa a apodrecer sua rosa junto. Por quê? Porque vem bactérias para decompor esse material, elas se ajuntam, se agrupam e quando acaba esse material fresco, elas vão para as raízes que também estão frescas. O terceiro motivo é o plantio com ferimentos de raízes, ou seja, você arrancou sua rosa do vaso meio de qualquer jeito e já plantou no outro lugar sem curar essas raízes. Tá? Não venha com aquela história de passar, professor, mas eu passei canela. Bom, ajudou, inclusive você fortaleceu as bactérias. Por quê? Porque a canela é um pozinho e com o tempo esse pozinho junta sim bactérias e acaba complicando a podridão. Tá? Você precisa esperar essas raízes cicatrizarem num prazo de até 7 dias para depois plantar. Tá? Então, houve algum ferimento, arrancou raiz, quebrou raiz, cortou raiz, tirou raiz com a faca, não planta no mesmo dia. Você pode plantar sim e ela não dá problema, mas 90% dos casos você vai ter problema de podridão. O quarto motivo é ferir as raízes no manejo. De repente você achou que as raízes estão feias, tem umas raízes boiando, aí você foi lá e começou a mexer com ela e pegou e passou a faquinha, cortou uma raiz e ficou ali liberando o solo. As bactérias vão subir do solo e vai acontecer essa podridão na sua rosa do deserto por causa dessas raízes, desse corte no caule ou no caudex que você fez próximo à área de habitat das bactérias, sejam nocivas ou benéficas para a sua planta, mas elas vão acabar subindo e entrando para a sua planta. E por último, materiais cortantes. Eu já mostrei aqui o caso daquela planta que eu arranquei e que tinha um pouco de carvão, pedaços grandes presos nas raízes. Então, isso também vai fazer apodrecer sua rosa do deserto. Portanto, caco de cerâmica, pedrinha brita, essas coisas que machucam, que ferem, essas coisas que podem cortar ou perfurar as raízes, você evita, porque isso é um dos maiores motivadores de podridão de caudex. Detectou, evitou tudo isso, você já deu uma tranquilizada, mas ainda tem dois problemas, que são dois tipos de bactérias que causam esse tipo de podridão, dois tipos dois tipos diferentes de podridão na raiz e no caudex da sua rosa do deserto. O primeiro tipo de podridão que eu vou falar agora, fora todos esses fatores que podem ser causados por você, né, eu vou dizer desses aqui que são naturais. O primeiro tipo é podridão de raízes e caule. E olha só a informação que eu vou trazer desse livro, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, inclusive vou deixar o link lá embaixo para você ver o vídeo. Olha aí a capa do livro aí na imagem. Nesse livro, gente, tem muitas informações interessantes sobre o cultivo e o manejo da rosa do deserto. É um livro gratuito que no meu vídeo tem o link para você baixar ele gratuitamente, sem deixar nome, telefone, nada lá, nem e-mail, nem nada. Só clicar no link e baixar. E essa podridão de raízes e caules, o agente causal dela é a roselínea. Tem sido relatada como uma causadora da podridão de raízes e caules em rosa do deserto. Esse fungo sobrevive no solo em locais com acúmulo de matéria orgânica, como as saprófitas, mas atua como parasita facultativo e possui mais de 90 espécies hospedeiras. Ou seja, essa roselínea, ela é uma das bactérias que causa a podridão na rosa do deserto. E agora eu vou te mostrar que podridão que causa. Olha os sintomas. O fungo forma micélios brancos sobre as raízes, caudex ou a matéria orgânica do substrato, em substrato com alta concentração de matéria orgânica e umidade. A doença se manifesta de forma lenta, meses ou ano, causando inicialmente amarelecimento foliar similar aos sintomas da deficiência nutricional. Essa podridão, gente, não é exatamente aquela que mais causa pânico. Essa aqui é aquela que do nada a sua planta começa a ficar com as folhas amarelas, vão caindo, daqui a pouco você vai lá, pega, tá murcha, vai perceber, tá podre. Mas é porque ela passou muito tempo, talvez até ano, ela tá ali com essa bactéria, que é no substrato que tem excesso de material orgânico. Então fica aí batendo sementinha de abóbora, de girassol e essas coisas e colocando na sua planta, que você vai ter uma grande probabilidade de daqui a uns tempos ter uma planta apodrecida por esse excesso de material orgânico. O segundo tipo de podridão causado por bactérias é a podridão mole. O agente causal da podridão mole são bactérias pectinolíticas, que ela vai ter o nome Carotovora, ou dos gêneros Pseudomonas, Bacillus e
Clostridium podem causar podridões moles. No entanto, as bactérias do grupo Carotovora são as espécies mais relacionadas à podridão mole. Em rosa do deserto, diagnosticou-se a podridão mole causada por Carotovora. Então, segundo o livro daquelas pesquisadoras que eu mostrei, isso aqui é material de pesquisador, a bactéria que mais causa podridão em rosa do deserto é essa Carotovora, tá? E eu vou mostrar agora quais são os sintomas da podridão causada por ela. Com certeza você já vai identificar aí. Olha só, os sintomas são: a infecção pode iniciar principalmente pelas raízes e pelo caudex, na parte aérea, ramos e flores. Ela ocorre devido à penetração da bactéria por ferimentos causados por insetos e ferramentas contaminadas. No caudex ocorre a mancha de coloração marrom escura que progride para a podridão aquosa. A casca se apresenta com aspecto encharcado e cheiro fétido característico para a diagnose. Em ramos ou brotações, ocorrem pequenas lesões escuras de aspecto amolecido que progridem para os tecidos sadios, exibindo descoloração vascular de cor marrom, com murcha, amarelecimento foliar e morte dos ramos e, consequentemente, da planta. Nas flores, ocorrem pequenas lesões escuras que aumentam de tamanho e causam desintegração, mela das pétalas e da raquis, mas não atingem o ramo. Então, olha só essa explicação aqui. Esse é o tipo de podridão que mais aparece. Do nada aparece uma manchinha que vai crescendo, você vai apertando, está tudo mole ali em volta. Ou o galho começa a ficar escuro de cima para baixo e vai descendo, ou começa da raiz e vai subindo aí para cima. Essa é a mais comum, é aquela que fica mole. Existem uns nomes ali que o pessoal anda falando de podridão negra, podridão da peste negra. Isso não existe, gente. Isso é nome que as pessoas estão inventando e colocando porque quando fica podre fica preta, mas é esse tipo de podridão aqui que é a chamada de podridão mole, né? Que esse é o nome para ela, o nome específico para esse tipo de podridão. Bom, essa podridão acontece por causa dessas bactérias, a podridão anterior por causa daquele outro tipo de bactéria que eu vim explicando para você. E aí você vai dizer cedo, mas é muito técnico, né? É muito nome assim, é coisa para quem estuda. De fato, são coisas para quem estuda. E é por isso que eu quis trazer isso para você, para não ficar dizendo é água, é isso, é aquilo outro, é que você fez isso, é que você não dormiu direito essa noite. Não tem nada a ver, gente. O povo inventa umas conversas só para tirar a sua atenção. Então, eu mostrei para você aqui, tecnicamente, cientificamente, o que causa. São bactérias. Ou você cometeu algum erro de ferir a sua planta e a partir disso surgiu essa podridão, ou então o erro de colocar essas misturas malucas que o pessoal fala, ou o excesso de adubação. Agora, se você não fez nada disso, está fazendo tudo certinho, são bactérias. E essas bactérias, elas estão no material orgânico do seu substrato. E quando você tem um substrato muito verde, né, vamos dizer assim, que tem muito material que não foi decomposto, então você vai ter uma maior probabilidade de ter podridão nas suas rosas. Se você teve 3 ou 4 rosas aí na sua casa que teve podridão, é só você analisar que substrato você tinha nessas rosas. Ele vai acabar causando podridão nas demais rosas e não está ligado à rega, não está ligado ao substrato ter muito material orgânico. Mas Cido, tem um jeito de resolver isso? Tem vários jeitos da gente aplicar alguns produtos que vão resolver isso. Por exemplo, o calcário vai ajudar a resolver, mas o pH do seu vaso vai subir muito, então não vai ser interessante. O cal virgem aplicado direto no substrato também vai resolver esse problema momentaneamente, mas também vai sobrar resíduos, vai subir o pH do vaso, ali do material do vaso, do substrato, e com o tempo sua planta vai começar a sofrer. A melhor dica para você, eu fiz um vídeo há poucos dias aqui atrás, eu vou deixar o link embaixo e também aqui em cima aqui para você assistir o vídeo que eu fiz sobre a calda bordaleza, que é aquela calda de Bordeaux na França, a mistura do sulfato de cobre com o cacau virgem, né, para mantendo o pH em 7, tá? Então, não saia fazendo de qualquer jeito ou colocando de qualquer jeito que você vai queimar suas plantas. Assista o vídeo que eu deixei no card e também no link lá na descrição, que eu ensino certinho como fazer, como medir o pH para você não ter problema. E aí o que você faz? Você pega um copo dessa calda, depois dela já preparada para ser borrifada, você pega um copo de 100 ml e derrama em volta da sua planta, tá? Derrama em volta da planta meia hora antes de regar. Depois você pega a mangueira, rega tudo as suas plantas, bem regada, molha bem. O que vai acontecer?
aquela cauda vai esparramar pelo substrato e vai eliminar as bactérias que causam essa podridão, seja a podridão mole ou a podridão de caule, caudex e raiz. Então você coloca 100 ml derramando em volta do caudex da planta, espera meia hora, depois você rega que aquilo vai misturar, vai alcançar todas as partes da sua planta e você vai se ver livre. De quanto em quanto tempo você faz isso? A cada 45 dias. Fazendo isso a cada 45 dias, mas entenda uma coisa, de repente você faz hoje e amanhã a sua rosa está podre. Por quê? Porque ela já estava comprometida, ela já estava com a bactéria decompondo ela, você só não tinha percebido isso. Porque aquela conversa que a gente fala assim, ó, cedo eu olhei, de tarde ela estava podre, não é assim. Cedo você olhou, mas com todo cuidado, viu, apertou, às vezes ela já tinha uma podridão, já estava um pouco mole e você não percebeu. Olhou de longe a rosa do deserto, parecia bonita, mas não estava durinha, não estava saudável. E aí você não percebeu isso. Então, às vezes você aplica o medicamento hoje, mas ela já está perdida, já tem uma podridão que já consumiu tudo por dentro. A parte do central já está consumida e ela está indo para as beiradas. Então passa 3 a 4 a 5 dias e ela acaba apodrecendo. Você faz uma aplicação e ela, num período de 10 dias, ela dá uma eliminada naquelas bactérias que estão mais à flor da pele. Então ela diminui essas bactérias e no período de 30 dias ela vai manter ali um pH, vai manter uma acidez, uma alcalinidade no nível que as bactérias não vão continuar se desenvolvendo e apodrecendo a sua rosa. Com 45 dias você faz outra aplicação e aí você sempre vai fazer com 45 dias. Mas olha bem, isso aqui é para quem rega a rosa do deserto. Se você não rega a sua rosa do deserto, fica aí achando que ela se regar vai apodrecer, não coloque a cauda bordaleza, que aí você vai matar ela, porque vai ficar concentrado ali no vaso, ela vai procurar líquido para poder fazer a fotossíntese, a retirada dos nutrientes, e aí o que vai acontecer? Ela vai achar em excesso essa cauda e ela vai acabar morrendo. Então não use, isso é para quem rega a planta pelo menos uma vez por dia. Por quê? Porque o excesso vai ser lavado pela água que você usa. É assim. Esses são os motivos que ocasionam a podridão da rosa do deserto e essa é a melhor saída hoje, em 2023, para resolver esse seu problema de uma forma barata, fácil e que tem um link ensinando como fazer a cauda bordalisa lá embaixo. Vai resolver o seu problema e nessa nova temporada de 2023 você não vai ter mais podridão em suas rosas do deserto. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e vai lá no canal Cid Norma Plantas, que tem tudo sobre a maçã de elefante essa semana. 3 vídeos, eu mostrei a planta, ensinei como enraizar e como fazer uma tintura, um remédio, uma garrafada que alivia na hora dores crônicas, dores, por exemplo, torcicolo, dores de tendinite, bursite, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, alivia na hora. O link para o canal está lá embaixo. Aí você aproveita, se inscreve aqui e também se inscreva lá, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.